Oi, gente, tudo bem? Então, como ficou combinado, né, na aula anterior, as aulas dessa semana ficaram gravadas em decorrência do feriado, né, dos 2 dias, segunda e terça, dia do professor e dia das crianças, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vocês vão ver e conhecer um pouquinho mais sobre o sistema sensorial, que é a forma como a gente se conecta com o mundo, né? Como percebemos o ambiente. Então, se está quente, se está frio, a percepção visual também, né? Se existe alguma ameaça para a nossa saúde. Através do cheiro, a gente também percebe algumas condições do ambiente, né? Um ambiente poluído, fumaça, que vai causar danos para o organismo daquele indivíduo. Então, todos esses fatores que influenciam na percepção do ambiente, né, essas características, vão ajudar a nossa sobrevivência, né? Então, existe uma função de todos esses órgãos atuando, né, de todo esse sistema funcionando para nos proteger, né, para que a gente se proteja. Então, como eu falei, né, através dos órgãos dos sentidos, ocorre a percepção do ambiente. É a forma como nós observamos e que nós percebemos o mundo, né, o ambiente. Se está quente, se está frio, se apresenta algum risco à nossa saúde. Então, os sentidos, os órgãos de sentidos, vão funcionar dessa forma. Proporcionam também condições de adaptação e sobrevivência. Então, como eu falei, se o ambiente está frio, o que nós fazemos? Botamos uma roupa mais agasalhada, né? Nos agasalhamos, fazemos uma fogueira. Se está muito quente, nós adaptamos às condições daquele ambiente. Por exemplo, toma um banho de água gelada, toma uma água mais gelada, fica embaixo de uma sombra, de uma árvore. Então, essas condições de adaptação promovem a nossa sobrevivência. Além disso, os órgãos eles são especializados a perceber, a receber esses estímulos. Então, nossa pele, por exemplo, tem células nervosas que vão receber informações daquele ambiente, né? Por exemplo, a panela está quente, a gente em seguida faz o quê? Distancia a nossa mão, né? Solta a panela para nós não nos queimarmos. Mas como é que vai acontecer esse processo? Já já eu informo a vocês, né? Eu vou falar com mais detalhes, falar um pouquinho mais sobre a constituição de cada órgão do sentido. Como é que ele é composto? Como eu já falei, algumas células nervosas vão receber esses estímulos do ambiente. E o cérebro vai fazer o quê? Vai processar essa informação, né? A gente recebe o estímulo, por exemplo, do calor através da pele, e o nosso cérebro processa, dizendo o quê? Está quente, tire sua mão daí. E em seguida nós fazemos o quê? O reflexo, afastamos a mão, tá? Bom, como estruturas sensoriais, nós temos o quê? Nós temos os órgãos, né? Os olhos, a cavidade nasal, composta pelo nariz, as orelhas, né? Orelha externa, orelha média e orelha interna. A pele, como eu já citei, as papilas gustativas presentes na boca, né, na nossa língua, que vão perceber o paladar, né? Vai promover a percepção de sabor, aliás. A pele, que vai perceber, através das células nervosas da pele, a temperatura, por exemplo. E também as estruturas sensoriais relacionadas à propriocepção. O que é propriocepção? É a nossa noção de espaço, por exemplo, de equilíbrio. E quem que vai fazer isso? Os músculos, as articulações e os tendões, né? Nossa noção de profundidade, de equilíbrio. Então, é através dessas estruturas, né, que vai promover essa noção.
né? Vai nos permitir essa noção, por exemplo, de espaço, profundidade, né? Saber se está alto, está baixo. E os esteroreceptores são terminações nervosas, como, por exemplo, o tato, né? O tato, ele vai perceber o ambiente através de quê? Das terminações nervosas, dos gânglios nervosos presentes no sistema nervoso periférico. Então, a visão também está relacionado aos órgãos do sentido, né, o sistema sensorial, e ele vai ser composto por algumas estruturas, né? Não é só aquela bola que a gente vê no olho, não. Ela tem várias partes, tá? Esse olho que nós enxergamos quando nos olhamos ao espelho, né, e que promove a visão, ela é formada por outras partes, né? Ela é formada por partes específicas, por células, por tecidos, e cada um vai desempenhar uma função, né? O olho, ele vai receber estímulos luminosos do meio, né? E convertê-los em impulsos elétricos, que vão para onde? Para o cérebro. Então, quando tem baixa luminosidade, a gente tem mais dificuldade de enxergar, né? Os objetos que estão ao nosso entorno, à nossa volta. Então, o que precisa para a gente enxergar? A gente precisa de luz, né? Bom, então aqui está todas as estruturas que formam o olho, tá? Então, a gente tem, inicialmente, aqui na parte mais externa do olho, na região anterior, a córnea, primeiro a conjuntiva, né? O tecido conjuntivo, a conjuntiva do olho, que vai ser um tecido bem fino, formado por tecido epitelial, tá? Chamado de conjuntiva do olho. Ele vai ter a função de quê? De lubrificar e proteger nossa córnea, tá? Então, a córnea, em seguida, abaixo da conjuntiva, certo? O humo aquoso, que vai ficar entre a córnea e a íris, tá? Em seguida, nós temos o cristalino, e abaixo do cristalino terão as zônulas, que são estruturas musculares. O corpo ciliar e tendões musculosos. Gente, então, como eu falei, cada estrutura dessa vai ter uma função específica, tá bom? Então, as membranas que compõem o olho são quem? A esclerótica, que é a camada mais externa, formada pela conjuntiva e pela córnea, que vai ser chamada de branco do olho, né? E onde vai estar presente a córnea. Além da córnea, vai estar o humor aquoso, que é um líquido onde vai mergulhar a íris, que vai lubrificar a íris, certo? A coroide, que é a camada pigmentada rica em vasos sanguíneos. A coroide nada mais é do que a íris. A íris vai ser esse disco colorido que confere a cor dos nossos olhos. Então, se o olho é azul, a íris que vai ser pigmentada nessa cor. Se é castanho, a íris é castanha, tá? Amarronzada. A pupila vai regular a entrada de luz que entra no olho, certo? Atrás da íris vai existir o cristalino, que é essa membrana transparente que eu já citei, essa que parece um discozinho. E atrás do cristalino vai existir o humor vítreo, tá? Que vai lubrificar, vai ser um líquido que vai lubrificar o cristalino. A retina vai ser a parte onde forma-se
a imagem. E quem é que vai promover essa formação dessa imagem? As células fotossensíveis, que são os bastonetes, as células que são sensíveis à luz, né? E os bastonetes que vão distinguir as cores. Então, a membrana mais interna do olho vai ser a retina, né? Essa que vai ficar no fundo do olho, onde vai ser formada a imagem. E aqui atrás estão as células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes. Aqui nessa estruturinha chamada fóvea, que está em amarelo. Então, para vocês, quando vocês virem uma imagem assim, os cones, ele tem um formato parecido com um cone mesmo. A sua extremidade, ela é mais fina que o seu corpo. Então, essa célula, ela é chamada de cone por quê? Porque ela tem um formato parecido com um cone. Então, se vocês virem uma figura dessa, que vai ser o cone? É essa célulazinha que tem o formatinho de cone. E os bastonetes, um formato mais alongado. Por isso do nome bastão, parecendo um bastão mesmo, né? Essa aqui em cinza mais alongada. Então, os cones fazem o quê? São sensíveis peraí, que aqui tá duplicado. Então, os bastonetes vão ser sensíveis à luz. Os cones vão ser sensíveis à luz e os bastonetes são sensíveis às cores, certo? Então, existem alguns problemas de refração, como, por exemplo, a miopia, né, a hipermetropia, que são algumas doenças relacionadas aos problemas de refração, certo? Então, o que acontece? A luz, quando ela entra no olho, a imagem, né, a imagem ela vai ser formada ou após a retina ou antes da fóvea, né? Onde estão esses elementos que vão formar a imagem. Então, essa refração é um desvio, né? De onde deve ocorrer a formação da imagem. Então, se ela é antes da retina, ocorre por exemplo, a hipermetropia. Se é a miopia, desculpa, se ela é depois, a hipermetropia, tá? Então, aqui nessa imagem mostra melhor. O que acontece? A visão normal, ela vai ser formadinha, a imagem vai ser formada aqui na retina, bem em cima da fóvea. Enquanto que a miopia, a imagem vai ser antes, tá? Antes da retina. Então, isso causa um problema de refração, a dificuldade de enxergar objetos distantes. Quem é míope sabe, né, que tem dificuldade de enxergar objeto que está longe, precisa aproximar. Inclusive, para fazer uma leitura, colocar o livro mais próximo. Em dificuldade de enxergar, por exemplo, o ônibus, quando vai pegar. Então, isso tudo consequência da miopia. A hipermetropia por outro lado, a imagem vai ser formada após a retina e a pessoa vai ter dificuldade de enxergar objetos que estão próximos, tá? Então, a hipermetropia, a imagem é formada após a retina, como eu falei, e isso é proveniente de um achatamento do globo ocular. Então, geralmente, pessoas já podem nascer com esses problemas, né? Devido à angulação do globo ocular. Se ele for mais achatado, pode ocorrer esse problema, né? Da imagem ser formada após a retina. Então, a pessoa vai ter o quê? Hipermetropia. Astigmatismo, por outro lado, vai ser uma formação da imagem desordenada, tá? Então, o que acontece? A luz entra, né? E existem múltiplos pontos focais, tá? Múltiplos focos focais antes da córnea, né? Inclusive, essa pessoa pode ter dificuldade de enxergar objetos distantes. Ela enxerga a imagem bem embaçada,
né? Bem turva, porque existe vários pontos focais, não tem um lugar onde a imagem vai ser formada certinha. Por isso que a imagem, quando ela é formada, ela fica distorcida, né? E como é antes da retina, essa imagem vai ser formada antes da retina, a pessoa poderá ter dificuldade de enxergar objetos que estão longe, tá? Então, para isso, né, nós utilizamos nossos óculos. E a lente, ela é um dispositivo simples que permite a mudança da direção da luz, né? Então, lentes, o cristalino é uma lente biconvexa. O cristalino, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem a estrutura do cristalino. Então, cristalino, essa imagem aqui, posterior à pupila, né, que fica atrás da pupila, ela vai ser uma lente biconvexa, uma lente convergente. Então, o que é isso, professora? Uma estrutura biconvexa, uma lente biconvexa. Ela vai ter dois lados, né, côncavos, tá? Côncavos não, convexos, desculpa. Convexo. Por isso que ela vai ser biconvexa, tá? E isso permite o quê? A direção com que a luz, com que a imagem vai formar, com que a luz entra. Então, aqui nós temos a miopia, então, que é utilizada na hipermetropia. O lente utilizada na hipermetropia são lentes corretivas negativas, ou seja, divergentes. Elas são côncavas, ó, vejam só, elas são côncavas, né? Então, o que é que isso vai permitir? Quando a luz entrar, a imagem vai voltar para a região anterior à retina, antes da retina, né? Aliás, bem em cima da fóvea, naquela membrana que fica no fundo do olho. Enquanto que a miopia são lentes cilíndricas. A miopia são lentes. O astigmatismo, desculpa, são lentes cilíndricas, como vocês podem ver nessa imagem. Então, miopia. Botei antes. Miopia são lentes. Miopia são lentes convexas, côncavas, e a hipermetropia convexa. Então, miopia côncava, tá? Miopia assim côncava, tá? Para lente após e mais distante. E a hipermetropia, ela vai trazer a imagem para a parte da retina. Veja que a imagem aqui em cima está sendo formada lá atrás do fundo do olho, né? E aí, quando a pessoa usa uma lente do tipo convexa, o que é que vai acontecer? Essa imagem ela vai ser formada aqui em cima da retina, na parte da fóvea. Tá? O astigmatismo, como existem vários pontos de foco, o que é que ela vai fazer? Ela vai regular, através de uma lente cilíndrica, o ponto focal. O foco da imagem dela deve ser onde? Aqui na fóvea da retina. Veja que essa imagem posterior está sendo distorcida, e quanto que essa imagem aqui abaixo, inferior, ela está mostrando que existe um foco, né, um ponto onde vai haver a formação da imagem, e ela vai estar bem em cima da retina. Tá? E o tipo de lente para regular o astigmatismo são lentes cilíndricas. Tá? Miopia côncava, hipermetropia convexa e astigmatismo cilíndrico, lentes cilíndricas. Bom,
Então, saindo da visão agora, indo para um outro órgão do sentido, né? Um outro sentido, que é o olfato. Através dele, nós sentimos o quê? O cheiro, né? O cheiro do ambiente, o cheiro de uma comida, de um alimento que estragou, por exemplo. E isso traz uma informação de que aquele cheiro mais de uma coisa azeda, uma coisa que passou, que aquele alimento vai fazer mal ao nosso corpo, né? Ao nosso organismo, pode trazer infecções, desencadear vários problemas à saúde daquela pessoa que se alimentar com alimento estragado, né? Com a comida estragada. Então, a função é identificar ameaças, como, por exemplo, o fogo, alimento estragado e substâncias tóxicas. E estimula também o apetite. Então, quando a gente sente o cheiro daquela comida cheirosa, a gente lembra logo do sabor. E isso estimula nosso apetite. O olfato é o mais primitivo dos sentidos. O que isso quer dizer? O órgão mais primitivo dos sentidos, porque os nossos ancestrais tinham esse sentido mais aguçado, tá? Enquanto que os outros eram mais sutis em relação ao olfato. O funcionamento é percebido através do epitélio olfativo presente no revestimento das cavidades nasais. Então, dentro das cavidades nasais, no epitélio que reveste essas cavidades, existem células receptoras do cheiro, tá? Como, por exemplo, o que são esses cheiros? Moléculas de gases, moléculas de substâncias que estão no estado gasoso, tá? As narinas vão possuir células quimiorreceptoras, né, desses gases, e o bulbo olfativo, que é o aglomerado de células nervosas que vão levar essas informações até o cérebro. E lá no cérebro a gente processa. E aí consegue julgar se aquele alimento está bom, se aquele cheiro traz algum risco, por exemplo, uma fumaça. Se tem uma fumaça, como diz a história, né? Se a fumaça tem fogo. Então, a gente vai se distanciar desses locais que trazem risco à nossa sobrevivência, né? A não ser que tenha gente querendo ir para próximo do fogo, né? Então, existe um nomezinho quando, por exemplo, nossa narina está comprometida, entupida, aquela pessoa está gripada e não consegue enxergar, sentir o cheiro muito bem. Então, esse processo é chamado de anosmia, quando a pessoa não consegue sentir o cheiro do ambiente, né? O olfato está comprometido. Então, essa condição é chamada de anosmia. Quando é que ela vai acontecer? Como eu falei, quando a mucosa está irritada. Pessoas que têm rinite, por exemplo, sinusite, que a mucosa nasal ela inflama, fica congestionada, danificada. Ela não consegue sentir o cheiro, então entra numa condição de anosmia. Mas isso pode passar, tá? Outro órgão, outro sentido muito importante para que a gente possa perceber o ambiente, as condições ambientais, né, é a audição. A audição, ele vai receber estímulos sonoros, né, como são responsáveis também pelo nosso equilíbrio, através de quê? Dos canais semicirculares, que estão lá no nossa orelha interna. Bom, a nomenclatura mudou, algumas pessoas costumam chamar de ouvido, não está errado, tá? Mas a forma mais técnica de denominação da orelha, o que a gente chama de ouvido, né? Ouvido, a parte interna, é orelha interna. Então, ficou como? Ficou orelha externa, orelha média e orelha interna. E os canais semicirculares, eles vão ser encontrados aonde? Lá na orelha interna, né? Na região mais interna do ouvido. Quer dizer, da orelha. Então, a orelha externa é formada por esse pavilhão auricular, né? Que a gente cartilaginoso, a gente coloca os brinquinhos. A membrana timpânica, né? Também é formada
pela membrana, está localizado na orelha externa. A orelha média é formada pelo martelo, bigorna e estribo. São aqueles ossículos que ficam na orelha média. E a orelha interna vai estar a cóclea e canais semicirculares. Como já falei, os canais semicirculares, eles vão ser importantes para quê? Para o nosso equilíbrio, tá? Existe um líquidozinho, eu vou falar mais adiante, tá? Como é que funciona essa audição? Entra no pavilhão auricular, né? Nessa parte cartilaginosa, é o pavilhão auricular. O canal auditivo, essa abertura, né? Que a gente tem no nosso ouvido, na nossa orelha. A membrana timpânica, que vai provocar as vibrações, né? E vai chegar até os ossículos, onde há a amplificação das vibrações, das ondas sonoras, certo? E aí, o que acontece? Ele vai seguir em direção à janela oval, depois a cóclea, lá na orelha interna, onde vai haver a vibração do líquido coclear, as células ciliadas sensoriais vão transformar essas vibrações em estímulos e chegar até o nervo vestibular, tá? Coclear e cérebro, até chegar ao cérebro. Tá? Então, chegando ao cérebro, a gente vai decifrar o que se trata aquele som, do que se trata aquele som, se é uma música, se é um grito, se é um choro, se é qual palavra, né? Se aquilo traz algum sentimento, a gente vai aguçar, a gente vai então ter uma outra reação, né? Além de processar do que se trata aquele som, a gente vai manifestar também uma reação, que pode ser uma emoção também, né? Uma reação emocional. Bom, então, para vocês compreenderem melhor, aqui tem uma imagem ilustrando todas as estruturas que eu citei. Quais são? A orelha externa, composta pelo pavilhão, né? Que é essa estrutura aqui, que vocês estão visualizando, onde nós iremos receber primeiro o estímulo sonoro, tá? O canal auditivo, tá? Também chamado de meato acústico, o martelo, a bigorna e o estribo, que são os ossículos que vão amplificar o som, né? As ondas sonoras que nós recebemos. Aqui também na orelha externa, nós temos a membrana timpânica. Quando ela vibra, o que ela movimenta também? Esses ossículos, tá? Os ossículos amplificam essas ondas sonoras que seguem em direção aos canais semicirculares e a cóclea. Vejam aqui a cóclea, parece um caramujinho, né? Nessa cóclea existem líquidos que vão vibrar junto com a movimentação desses ossículos, tá? E os nervos vestibular e coclear, que estão no final da cóclea, tá? Então, esses nervos recebem as ondas sonoras, né? Através de impulsos elétricos e é mandado, através desses impulsos elétricos, até o cérebro, tá? Esses impulsos vão seguir em direção ao cérebro, onde a gente vai processar essas informações. O que problemas na orelha podem causar, né? Pode causar, por exemplo, perda de audição e do equilíbrio. A otite média ou aguda pode ser desenvolvida pelo acúmulo de líquido ou cera na orelha interna, né? Ou então por infecção de bactérias e vírus, tá? Então, esse acúmulo de líquido pode gerar uma otite. A pessoa, se não for tratada, a pessoa pode perder até a audição, tá? Ela pode ser uma perda auditiva leve e momentânea.
mas se não for tratado, pode acontecer uma perda na audição. A labirintite é uma inflamação da orelha interna, no labirinto, que são esses, a cóclea, né? E o labirinto que é formado pela cóclea e os canais semicirculares, então, quando existe a inflamação da cóclea e dos canais semicirculares, então, o que é que pode acontecer? Uma labirintite, né? Então, o que é que a pessoa sente? Ela vai sentir como se estivesse tudo rodando, ela fica zonza, principalmente ao levantar da cama, quando ela está deitada e muda de posição. Por quê? Porque isso vai mexer lá no líquido presente no labirinto. Então, quando esse labirinto ele inflama, a pessoa fica com dificuldade de orientação, ela fica com tudo rodando, de equilíbrio também. Ela, quando pisa no chão, ela não tem muita noção. E aí pode até desmaiar, cair no chão, bater a cabeça. Outros problemas também poderão ser causados. Mas existe tratamento, tá, pessoal? Os sintomas da labirintite, como eu falei, vertigem, tontura, dor de cabeça, enjoo, desequilíbrio, zumbido no ouvido, tensão muscular do rosto e ansiedade. A ansiedade, ela vai ser causada porque a pessoa fica tonta, fica zonza. Então, ela fica muito ansiosa, sem saber o que está acontecendo. Então, promove um grau, né, um quadro de ansiedade, né? Bom, então, o penúltimo sentido que nós iremos ver nessa aula é a gustação. Uma das melhores para mim, que é o sabor das coisas. Então, a gente sente o gosto, aliás, do chocolate, das substâncias que são mais ácidas, né, que são mais azedas, do sal. Cada parte da nossa língua, das nossas papilas gustatórias ou gustativas, né, vão perceber o gosto ou o sabor, tá? Então, o doce, onde é que a gente percebe? Na pontinha da língua, tá? O azedo, na região lateral da língua, como vocês podem ver aqui. O salgado, em toda essa região da língua, mais na pontinha, né? Mas na ponta, na borda da língua, como podemos dizer. O amargo no final, né? Da língua, as papilas gustativas que percebem esse sabor, esse gosto. E o umami, que é o quinto, a quinta sensação, né? A sensação gustativa que a gente percebe. Muita gente não sabe o que é o umami, mas é um sabor, o sabor agridoce, como a gente chama, tá? Quem é que tem esse sabor mais agridoce, mais azedo, mais ácido e ao mesmo tempo um pouco doce também? O tomate. O tomate, ao mesmo tempo que ele é ácido, ele também é meio docinho. Então, esse umami, ele vai englobar várias papilas gustativas. Então, várias papilas vão perceber esse sabor, tá? Tanto da parte da pontinha da língua, quanto da lateral e quanto do final. É como se fosse a junção dos vários sabores que existem, tá? O sabor, além de ser uma percepção química, tá? Através dos quimiorreceptores, das papilas gustativas, ela também vai ser uma percepção relacionada ao olfato. Então, existe a interação entre cheiro e sabor. Por isso que quando a gente fala assim, esse negócio parece que tem gosto de tal coisa. E pergunta assim, você já comeu isso? Não, mas a informação do cheiro permite que a gente saiba não, que a gente consiga saber mais ou menos, né,
prever como seria o gosto daquele determinado elemento, né? Daquela determinada comida. Tem gente que não come, mas não gosta porque o cheiro não é agradável. Então, às vezes, o cheiro diz, não gosto disso, não. Só pelo cheiro não se agrada. Aí diz assim, não quero comer isso, não. Tá? Porque existe uma relação entre o sabor e o paladar, que é o gosto, e o cheiro, que vai formar o sabor. Para finalizar, a gente vai falar sobre o tato. O tato é um receptor que vai estar, uma sensação que nós vamos perceber através de quem? Da pele, né? Então, o tato vai permitir que a gente tenha uma percepção da temperatura, das texturas, dor, pressão. Então, ela vai estar onde? Em toda a nossa pele. Então, cada parte do nosso corpo que for tocado, nós iremos sentir. Por quê? Porque existem células que são receptoras desses estímulos, né? O corpúsculo de Meissner, por exemplo, ele vai ter o quê? Ele vai ser sensível ao quê? Ao toque. Então, se um toque for leve, por exemplo, um coleguinha topou assim nas costas para chamar você. Então, quem é que vai estar sendo estimulado? O corpúsculo de Meissner, né? Então, ele vai ser sensível a toques leves. O corpúsculo de Krause, por exemplo, vai ser responsável pela percepção térmica de frio, tá? Agora vejam só, esse corpúsculo de Ruffini, ele tanto é um receptor, aliás, de Krause, ele é tanto um receptor térmico de frio quanto de dor, tá? O corpúsculo de Ruffini são receptores térmicos de calor e o corpúsculo de Pacini captam estímulos vibratórios. Então, se vocês colocam o celular no bolso de vocês e percebem que está vibrando, quem é que está sendo estimulado? O corpúsculo de Pacini, tá? Existem também terminações nervosas livres, que vão perceber, né, são sensíveis tanto ao estímulo mecânico como térmico e dolor, tá? Então, aqui está ilustrado bem bonitinho cada célula presente na nossa pele responsável pelo tato, né? Então, são células nervosas receptoras do tato. Então, aqui, ó, na primeira camada da nossa pele, nós temos quem? Nós temos as terminações nervosas livres. Então, quando coça, quando a gente sente que está coçando, são essas terminações nervosas, essas células nervosas que faz a gente sentir a coceira, né? A cócega, o calor também e o frio. E a dor, né? Mas aquela dor leve, claro. Em seguida, o corpúsculo de Meissner, né? Que vai ser responsável pelo tato, vai ser sensível ao tato, ou ao tato leve, a pressão e vibração, principalmente a vibração, né? Então, como eu falei, quando você bota o celular no bolso e percebe que ele está vibrando, quem está sendo estimulado? O corpúsculo de Meissner. O disco de Merkel, que vai perceber tato e pressão, né? Tato é o toque, viu, gente? Quando vocês virem, tato é o toque. Então, se você uma pessoa toca na sua pele ou então aperta, quem vai estar recebendo esse estímulo? O disco de Merkel. Claro que vale ressaltar aqui que conforme a pressão, né, a intensidade daquele estímulo, são outras células que estão na camada mais profunda da pele. Quanto mais intenso, mais profundo estão as células responsáveis para receber aquele estímulo, né? Então, o disco de Merkel, ele vai ter a mesma função, por exemplo, de perceber a pressão, e o corpúsculo de Meissner também, só que ele vai estar numa região mais interna do que o corpúsculo de Meissner. Então, a pressão ela precisa ser mais intensa para que os discos de Merkel sejam estimulados, tá?
O corpúsculo de Ruffini, o tato, né? Vai ser responsável pelo tato. E também é a sensação de calor. Tá? Bom, gente, então por hoje é só, tá? Espero que vocês anotem as dúvidas, perguntas, para quando a gente tiver a nossa aula online, vocês tirarem todas essas dúvidas, tá? Um abraço, estarei enviando a agenda para que vocês resolvam as atividades do livro. Um beijo, curtam o feriado.